Que história, meu amigo. O cara perdeu a mãe cedo, perdeu o irmão, saiu de casa para tentar a vida no futebol. Já passou por várias equipes do futebol brasileiro antes de chegar no Vitória, né? Família humilde, soteropolitano, torcedor do Vitória, principal jogador da equipe na temporada do Campeonato Brasileiro. Uma história de superação. Começou como ponta, hoje é lateral. Muito legal, cara. Muito bacana a história do Jamerson, viu? E nós vamos contar um pouquinho mais dessa história para você. Mas antes, pedir para você deixar o seu like, para você também se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, hypar esse vídeo. O nosso canal tem um oferecimento de Uniagro 20 anos de campo. Olha, amigos, eu tomei a liberdade de pegar algumas fotos no Instagram pessoal do Jamerson. Eu quero colocar aqui para você e o Instagram dele é aberto, tá? Então é público as fotos. Eu vou postar aqui algumas fotos do irmão dele que já faleceu, da mãe que ele perdeu muito cedo, foto da família. E antes de mostrar tudo isso, ou vou mostrando enquanto eu vou aqui falando, só para você ter ideia da importância do Jamerson nesse atual momento do Vitória, ele é o primeiro em assistência, primeiro em desarmes, primeiro em dribles certos, segundo em grandes chances criadas, segundo em interceptações, terceiro em chutes certos, terceiro em passes decisivos. Disparado, o melhor jogador do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Já passou por muitos clubes do futebol brasileiro e também no Portimonense, lá de Portugal, clube, para você se recordar, no qual também veio o Wagner Leonardo, né? Quando ele veio para o Vitória, ele veio do Portimonense. E o Jamerson já passou aqui em Salvador pela base da Jacuipense, jogou no Marília, jogou no Azures, jogou no Guarani, jogou no Curitiba, até chegar aí no Esporte Clube Vitória, beleza? Como falei no início, perdeu a mãe muito cedo, perdeu o irmão, família humilde aqui de Salvador, nascido e criado na Ribeira, tentou a vida fora, já que não deu certo aqui, nem no Bahia, nem no Vitória, fez teste no Vitória, não foi aprovado, e retornou sendo torcedor do clube, e acontece o que nós já sabemos, né? Eu fui puxar de novo a entrevista coletiva do Jamerson, quando ele chegou no Vitória, ele conta toda essa trajetória dele, a história dele, a vida dele, profissionalmente, onde já passou, né? Já jogou de ponta, do lado invertido, né? Para depois ser lateral, né? Fala que ele é torcedor, que ele sempre quis jogar no Vitória. Então eu queria te convidar a assistir também junto comigo um pouquinho mais dessa história de superação, beleza? Vamos nessa. Além de atleta, torcedor do clube, né, Jamerson? No momento da negociação, inclusive, foi exaltado por ele, por seu representante, a vontade do atleta em estar aqui. Desde o começo, sempre muito disponível e o interesse mútuo, né, fez com que a negociação acontecesse. Pô, sobre a questão do meu nome, era algo que esse pessoal me chamava muito quando eu jogava lá fora. Sempre tive um desejo de jogar aqui no Vitória, eu vim aqui fazer teste também na base e não fui aprovado. Joguei em posições diferentes também, mas sempre tive um desejo de jogar aqui no Vitória, desde pequeno. Eu comecei, primeiro fiz também um pouco da base no Jacuipense, né? Não cheguei a jogar profissionalmente, mas na Bahia aqui não tive muita oportunidade. Salvador, não tive muita oportunidade. E daí tive que tentar sorte lá fora, onde eu comecei um pouco na base do Avaí, depois fui pro Grêmio, fui rodando alguns times pequenos até me profissionalizar
no Marília, onde eu joguei a base. Aí depois do Marília fui para Portugal, jogar no Portimonense. Fui jogar sub-23 no Portimonense, depois subi profissional lá também. Cheguei a ficar, morei 4 anos lá em Portugal e foi onde eu tive uma experiência muito boa. Depois retornei para o Brasil, vim para o Azures, onde fiz uma boa campanha em 2022. E depois do Azures fui para o Guarani, do Guarani depois fui para o Curitiba e agora estou aqui no Vitória. E posições assim, jogava na época da base, eu joguei muito de ponta, né, com o pé trocado, pelas beiradas. Aí depois na Copa São Paulo que precisou de lateral esquerdo, quando eu estava no Marília eu fiz lateral esquerdo e daí em diante só lateral agora. Então, sou nascido e criado aqui, né, em Salvador. Tive uma infância um pouco difícil, então o que me fez buscar a ser jogador de futebol, dar uma vida melhor para minha família, foi isso, ver muitas coisas difíceis aqui em Salvador acontecendo, e aí eu tive que me dedicar bastante para poder ser um jogador de futebol. E sempre tive um carinho enorme, né, pelo Vitória. Eu via muitos jogos assim na TV e sempre falava para minha mãe, para minha família: nossa, um dia eu quero ser um jogador do Vitória, quero, sabe, vestir essa camisa. Então, e graças a Deus, consegui realizar o sonho dela e estar aqui vestindo essa camisa. Cara, me sinto muito honrado em vestir a camisa do Vitória, um clube com muita história e tradição. A minha decisão de vir para cá para o Vitória é evoluir muito como jogador e ajudar o clube nos seus objetivos. Eu sei que eu tive números importantes em 2023 na Série B, mas a meta esse ano, eu tenho minhas metas pessoais, e então eu acredito muito que esse ano vai ser um ano muito diferente, vai ser um ano abençoado. Então eu espero retribuir da melhor forma, e a expectativa de todos os torcedores e diretoria e o staff todo. Como eu disse, né, o Vitória é um clube que tem uma história linda, torcida apaixonada. E quando eu tive a proposta do Vitória, não pensei 2 vezes, sabe, em estar aqui defendendo essa camisa. Então eu tive contato com a diretoria, me trataram super bem, principalmente os companheiros de clube aqui, me sentindo bem em casa, sabe. Então foi bem tranquilo, me passou o sistema de jogo. Sim, eu joguei contra, né, alguns, mas quem já joguei junto foi com o Caio Vini na base, no Paraná. Time júnior tinha, a gente jogou sub-17, e eu joguei com o Gabriel, goleiro, também no Curitiba. Jogadores excelentes, e você vê aí os números do Gabriel agora, vendo sua melhor fase. E o Caio Vini também é um irmão para mim, né? A gente passou muitos perrengues juntos, então um amigo que me recebeu muito bem. Cara, eu tô me sentindo na minha melhor versão aqui agora no Vitória. E eu acho que na minha melhor versão, minha característica é um jogador bem defensivamente e com bom apoio no ataque também. Tenho uma boa técnica também, então espero colocar tudo isso em prática dentro de campo para poder mostrar para os torcedores e para toda a diretoria e staff. Pois é, rapaziada, desejamos aí uma boa recuperação, que Deus esteja no comando. E aquela coisa, né? Tem pessoas que pegam o problema, pegam o limão e fazem uma limonada.
Espero que assim aconteça com o Jamerson, que ele consiga pegar esse momento ruim, né, de vários que ele já passou, e mais uma vez se superar e dar a volta por cima. Se o conteúdo foi legal para você, deixa o like e também se inscreva no canal. Bom restante de domingo e uma ótima semana para todos nós. Um abraço, amigos!